economias. De posse do dinheiro, os bandidos foram embora, retomando a direção norte. Mas, antes de abandonarem o local, levaram consigo alguns animais de monta que pastavam num roçado ao lado da casa. Momentos depois, 2 cavaleiros chegavam ao local, encontrando aquela pobre senhora em pranto, a apanhar o sangue do esposo que jazia no chão, sem vida. Um deles, provavelmente, Lampião, aproxima-se dela e tenta desculpar-se. Se eu tivesse chegado a tempo, não teria permitido que fizessem uma coisa dessas. Levassem o dinheiro, mas poupassem-lhe a vida. Disse isso, deu de rédeas e prosseguiu viagem. Estampidos de disparos de arma de fogo, vindos das bandas do vaquejador, foram ouvidos também pelos refugiados de Pilões, mas não sabiam de que se tratava. Triste e sombria caiu a tarde do dia 14 de maio de 1927. A noite, com seu manto escuro e pesado, envolveu o serrote de Pilões. Ao relento, dormiram quase todos os pilõesenses, pois o único abrigo que existia naquele serrote era uma casinha de taipa, que mal dava para abrigar uma família. Cercados de pavor, eles conseguiram atravessar aquela noite de agonia. Com o sol do dia seguinte, chegava a infausta notícia: Lampião matou Manuel Chiquinho. Gritou alguém lá da estrada, deixando todo mundo em polvorosa. Como um vendaval, as notícias desses fatos sacodem a velha São João do Rio do Peixe, criando um clima de apreensão e terror não só na sede, mas também no resto do município, cujos habitantes fogem espavoridos. Homens, mulheres, velhos e crianças, com trouxas de roupa na cabeça, abandonam suas casas e ganham a caatinga. Muitos deles, por falta de tempo, fogem apenas com a roupa do corpo. Dentro dos matos, feitos bichos assustados, abrigam-se eles sob a fronde de juazeiros, oitícicas e moitas de mofumbo, em cujos galhos armam suas redes. Ali mesmo, em panelas de barro, apoiadas sobre trempes de pedras, cozinham seus alimentos. Hoje, passados 86 anos, alguns desses fogões improvisados ainda podem ser vistos, no serrote de Pilões, principal lugar de refúgio dos habitantes daquele povoado na era lampiônica. Em meio a essas terríveis notícias, os fazendeiros mais abastados, temendo por sua fortuna ou pela honra das filhas, fogem para a vila, onde levantam casas de morada e passam a residir. Por isso, segundo os mais velhos, São João do Rio do Peixe deve um pouco de seu crescimento urbano a Lampião. Como se recorda, até fins de 1926, a sede desse município não passava de uma vilota perdida nestes confins de sertão, a qual se espremia entre o rio e o mato. Eram 4 ruínas apenas: a do rio, ao sul; a atual Djalma Dutra, ao norte; a atual José Guerra Dantas, a leste; e, a oeste, a que fica em linha paralela à Praça da Matriz, antiga Rua da Cadeia. Estas, entre si, formavam um grande largo, o qual, tempos depois, com a construção do mercado público e ruas adjacentes, deu origem ao quadro da Matriz, hoje Praça da Matriz. Subindo um pouco em direção ao norte, havia somente umas 4 construções, entre elas, a estação ferroviária, construída em 1925. Na Rua do Cruzeiro, hoje Irineia Dantas Rocha, havia algumas casas esparsas. No local onde hoje se ergue a Capela de São Francisco, ficava o cemitério Jerusalém, que, posteriormente, foi removido para o local atual. No resto, tudo era mato. Portanto, somente a partir das incursões lampiônicas, por estas paragens, é que, em ritmo mais acelerado, a mata foi cedendo lugar à povoação, e outras ruas foram surgindo da noite para o dia. E, assim, a vila foi se enchendo de casas e de gente. Ante o temor de um possível ataque de Lampião a São João do Rio do Peixe, cujo destacamento policial era insuficiente para repelir o temível bando, dezenas de civis, empunhando armas, entrincheiram-se em torno da vila, dispostos a defendê-la a qualquer custo. Assim foi a 27 de julho de 1924, quando Chico Pereira, à frente de 84 cangaceiros, dos quais uns 40 pertencentes ao grupo de Lampião, invadiu a vizinha cidade de Souza. Assim, seria, também, no dia 6 de agosto de 1930, quando um grupo de jagunços, do céu,
José Pereira, de regresso das fronteiras norte-rio-grandenses, chegou às portas da vila, mas, tomando conhecimento da defesa que aqui se organizou, preferiu cortar caminho a enfrentá-la. A nota triste desse dia, 6 de agosto de 1930, ficou por conta do tenente Renovato. Como se recorda, esse oficial da Polícia Militar do Estado da Paraíba, sem a menor explicação, sacou de seu revólver e alvejou, pelas costas, Aproniano Pereira Dantas, irmão de Francisco Pereira Dantas, mais conhecido por Chico Pereira, que, a convite de amigos seus, aqui residentes, viera reforçar a defesa local. Não resistindo à gravidade dos ferimentos, Aproniano morria, horas depois, na residência do senhor Luiz Bernardo de Albuquerque. Do sítio Vaquejador, o bando ruma para Belém. A galope, pela estrada poeirenta, avança a cavalaria maldita. O vento morno bate no rosto dos cavaleiros. Uma grossa nuvem de poeira vai subindo lentamente. Roçados de milho, fazendas saqueadas, casebres abandonados, de portas batidas, tudo isso vai ficando para trás. Cantando e gritando, atirando e matando, surrando e aprisionando, saqueando e incendiando. Assim, o bando sinistro vai cobrindo de sangue, fogo e terror o município da velha São João do Rio do Peixe. Homens e bichos, tudo foge espavorido à sua passagem. No sítio Caiçara, realizava-se, na ocasião, uma vaquejada. Ali, no pátio da fazenda, encontrava-se reunida toda a vaqueirama da redondeza, participando daquele animado rodeio nordestino. 2 vaqueiros, percebendo a aproximação do bando, fogem montados em seus cavalos, numa carreira desenfreada, até chegar a Belém, a fim de prevenir seus habitantes sobre qualquer eventualidade. A população toma-se de medo e pavor. Rapidamente, sob o comando de Nelson Furtado Leite, subdelegado da povoação, organiza-se a defesa da terra comum, que é transformada numa verdadeira praça de guerra. Relato de José Augusto Fernandes, conhecido como Senhorzinho do Vaquejador. Ao cair da tarde, o bando risca as portas de Belém, travando violento tiroteio com a sua heróica defesa, composta de apenas 11 homens, e a fuzilária ensurdecedora faz o povoado estremecer. Então, fecha-se o tempo na bala, e o pânico toma conta do lugar. Momentos depois, por medida de economia de munição, Lampião resolve suspender a luta. Foi a salvação de Belém, pois a munição de seus defensores estava nas últimas. Um popular morto, paredes cravejadas de balas e depósitos de algodão incendiados, foi esse o saldo desse ataque lampiônico. O bando pernoita nos arredores do povoado. Ao quebrar da barra do dia seguinte, 15, o bando arriba, tomando a direção oeste, passando por Barra do Juá, hoje município de Triunfo PB. Nesse povoado, que não ofereceu qualquer resistência, saqueia algumas residências, fazendo uma vítima fatal, na pessoa de um popular, cujo nome não se pôde apurar. Além disso, incendiou depósitos de algodão e saqueou o comércio local. Aí, segundo algumas pessoas, só foram poupados os parentes do padre Sá. A população, dominada pelo pavor, foge para a vila de São João do Rio do Peixe. Enquanto isso, apesar do medo de morte que dominava São João do Rio do Peixe, uma grande multidão aglomerava-se na residência de Manuel Chiquinho. Eram parentes e amigos que foram levar as suas condolências à família enlutada, bem assim participar dos funerais do amigo tragado pela ferocidade do cangaço. Contudo, Manuel Chiquinho seria sepultado no cemitério público de Belém, hoje o Iraúna. Mas, em face do desenrolar dos últimos acontecimentos, ali ninguém poderia entrar ou sair sem a devida permissão dos membros da resistência, que ainda continuavam em estado de alerta contra qualquer eventualidade que viesse afetar os moradores. Muito cedo, Osório Nogueira desloca-se, a cavalo, até aquele povoado a fim de obter autorização para que ali o cortejo fúnebre pudesse penetrar. Por volta das 8, um cavaleiro risca no terreiro da fazenda. Era o emissário que acabava de retornar de Belém, dando conta de que a permissão, para que o corpo de Manuel Chiquinho, ali, recebesse sepultura, havia sido concedida.
Rapidamente, os que iriam tomar parte no cortejo escancharam-se nas suas montarias, com exceção dos que, de início, conduziriam, aos ombros, a rede fúnebre, cujo revezamento, com os demais companheiros, dar-se-ia no decorrer da viagem, o que ainda é muito comum no sertão. Quando o cortejo dava sinal de partida, aparece, no local, uma volante de mais de 50 praças, à frente da qual se encontravam o tenente João Costa, Clementino Quilé, Manuel Gonçalves, das Almas, e Chico Nitão. Estes, sob a alegação de que iriam seguir no encalço de Lampião, apoderam-se de todos os animais de monta que ali se encontravam estacionados, cujos donos tiveram que fazer o trajeto a pé de ida e volta. O curioso é que os comandantes dessa volante, apesar de saberem que Lampião já se encontrava na Barra do Juá, rumam para Belém. Daí deduzo